Professora, quem foi que mandou o link? Foi a senhora ou foi o Tancredo? Que doideira. Eu mudei para esse sistema, para esse tem um link, porque alguns alunos falaram que era melhor. Não, eu estou falando assim, quem disponibilizou esse link? Foi a senhora ou foi... Porque o Tancredo tinha mandado esse link para... Mas foi a senhora? Se for a senhora tem que dar permissão para gravar. Eu acabei de apertar aqui para gravar, supostamente está gravando. E se for então para tá dar ótimo. permissão, onde é que eu dou essa permissão? Não, acho que se a senhora está gravando, tá ótimo, professor. Pronto. Vai começar agora nesse link. Então vamos torcer que esteja gravando. Então vamos lá. Vamos lá. Qualquer dificuldade, relatem aí no chat, tá certo? Ok. Tem um chat aqui, vocês podem falar, enfim, ou se manifestar. Antes da gente adentrar novamente no tema, lembrando que já existe uma aula disponível sobre sociedades anônimas lá no próprio Google Class e no YouTube, no meu canal. Estou me achando uma blogueirinha, no meu canal. Vocês podem entrar lá e acompanhar a aula introdutória de sociedades anônimas ou companhia. De toda forma, eu vou resgatar algumas informações que nós falamos na aula anterior e vou me aprofundar um pouco mais e já entrar em outro assunto, que são grupos econômicos, certo? Este assunto está entre as páginas 150 e 158, como vocês estão vendo aí na tela agora. A prova será no dia 8 de junho, certo? Olha aí essa data importante, 8 de junho. E antes da avaliação, considerando que a grande parte dos alunos que nós conseguimos dar ainda na AV1, o que é que eu ia falar? Sobre o cronograma. Nós vamos ter, além dessa aula de hoje, mais 2 aulas, certo? A próxima será no dia de junho, uma pela manhã e outra pela noite. Lembrando que a aula da manhã e a aula da noite serão ao vivo, mas ambas também ficarão gravadas e disponibilizadas lá na plataforma. Então, não haverá nenhum prejuízo. E ressaltando o que eu disse anteriormente sobre a importância de todo mundo fazer também as suas leituras, considerando, inclusive, que o conteúdo está relativamente pequeno. Eu vou silenciar os microfones, porque está dando interferências. Se vocês puderem silenciar os microfones de vocês, é bom. Tá certo? Mas sempre que quiserem falar, vocês podem se manifestar. Mas vamos lá, para o nosso assunto propriamente. Vamos lá. Então, sociedade anônima ou companhia. Na aula anterior, nós, inclusive, para ilustrar um pouco sobre o que seriam essas sociedades anônimas ou companhia, eu trouxe para vocês uma imagem da antiga Bolsa de Valores, onde havia aquele furdunço de pessoas gritando pela compra de ações. Então, quando vocês pensarem em sociedades anônimas ou companhia, trago para a mente de vocês aquela imagem que todo mundo em algum momento já viu, passava muito no jornal antigamente, mas hoje, por conta da informação dos procedimentos de compra de ações, inclusive, a gente não tem mais aquelas bolsas de valores como antigamente. Mas é interessante vocês terem essa ilustração, vocês lembrarem de várias questões que eu vou trazer aqui na nossa apresentação. Então, qual é o conceito? O que é uma sociedade anônima ou companhia? Antes até eu sei trazer até a imagem. Estão vendo aí? Casas Bahia, TAM, Ambev, Bradesco. Olha como faz parte da vida, gente. Todas essas empresas aqui são exemplos de sociedades anônimas ou companhias que são a mesma coisa, que possam ter essa nomenclatura diferenciada, mas que tem o mesmo significado. Bradesco, sociedade anônima de alimentos, olha aí. Casas Bahia. Lembrando que aqui nós vendo os nomes fantasia, certo? As marcas intelectuais e os seus nomes fantasia. Mas se você olhar os documentos de constituição da sociedade, vocês verão exatamente e encontrarão, se depararão com a nomenclatura de sociedade das companhias ou sociedades anônimas, ok? Mas vamos ao conceito. Primeira regulação da sociedade anônima, Lei 6.404 de 1976. Então, nós trouxemos alguns artigos e legislações, nós traremos dessa lei especial aqui, Lei 6.404 de 1976. Trata-se de uma sociedade estatutária, portanto, o documento que cria a sociedade anônima ou companhia, o estatuto, com a finalidade exclusivamente mercantil, cujo capital tem sua visão mediante ações. Quem aqui já comprou uma ação? Alguém já deve ter comprado alguma ação, já de alguma forma participado do mercado financeiro. Pois é, essas ações, que são empresas de capital aberto, e a gente vai ver isso daqui a pouco, são exemplos de sociedades anônimas ou companhias que estão aí no mercado disponibilizando suas ações.
e acabam por limitar a responsabilidade dos sócios, tendo essa limitação ao lado do econômico da empresa ligada só se pode ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, o microfone ligado, coloque o mudo do microfone para não interferir. Primeira característica das sociedades anônimas é que elas são construídas mediante ações. Ações essas que podem ser compradas, certo? Em regra. E quando nós falamos da limitação, vocês vão lembrar do que a gente vem estudando desde os primeiros dias de aula, quando falamos de sociedades, aquela limitação em relação ao patrimônio. Quando a gente pensa em sociedades, a gente aprendeu que a limitação é em relação à propriedade, às cotas sociais das sociedades limitadas. Nas sociedades anônimas, a limitação, se eu compro ações da TAM, por exemplo, o que eu posso perder caso a TAM entre em falência enfim, acabe tendo diversos débitos aí no mercado, o que eu vou perder são as minhas ações. Mas eu não vou ter, a partir do momento em que eu compro essas ações, responsabilidade sobre outros créditos, ou seja, a responsabilidade acaba sendo limitada às ações das pessoas que adquirem essas ações ou ao patrimônio da própria empresa. E só. Ou seja, se eu comprar ações, eu não estou correndo o risco de, por exemplo, a TAM entrou em falência, agora na crise, todo mundo aí já está entrando com ações, estou com medo de que eu acabe tendo que responder pelos créditos, pelos débitos criados por conta da pandemia. Não, a gente vai dizer, olha, não se preocupe, porque o máximo que você pode responder é as ações que você tinha nessa empresa, ou seja, o que você pode fazer é perder, mas você não vai ter patrimônio pessoal comprometido, apesar de você ser detentor de algumas ações dessas sociedades anônimas ou companhia, ok? Muito interessante das sociedades anônimas ou companhia, e que todo mundo fala que é muito chato, que é muito complicado, é porque você acaba tendo que entender um pouquinho de outras áreas, inclusive de contabilidade, de administração, porque é um tipo de sociedade extremamente peculiar. Tanto que as faculdades, quando trabalham com sociedades, fazem esses momentos. Falam em um momento de todas as outras sociedades e num segundo momento das sociedades anônimas ou companhia, justamente para essa complexidade. E eu estou tentando falar de uma forma bem simples, para que fique bem claro. E eu gosto muito de fazer essa associação a imagens para que vocês lembrem daquele tumulto do povo. A ação tá no mercado de ações vendendo R$1.000 a cota, enfim. Lembrem daquele furdunço. Procurem na internet para vocês mentalizarem esse conteúdo aqui de hoje. Então, vamos lá. Tipicamente, uma sociedade de capital em que a entrada e saída se dão pela movimentação de ações. Olha ali, o mercado de ações, aquela loucura. Compra e venda de ações. Eu decido investir para ver se eu consigo que essa ação ela se valorize e eu tenho um retorno interessante no futuro, certo? E como é que se cria uma companhia? Olha aí. Para se formar uma sociedade anônima, é necessária a estipulação de um empreendimento a ser apresentado por seus acionistas, por seu acionista controlador em assembleia inaugural. As pessoas que possam potencialmente aderir ao seu objeto. Então, eu provoco uma reunião onde eu apresento a minha proposta de sociedade para que as pessoas possam aderir a esta companhia. Vou dar um exemplo local. Companhia de abastecimento. Quem lembra? Companhia de abastecimento e saneamento, não me lembro agora o restante. A própria Eletrobras, que acabou sendo aí privatizada e que hoje é Equatorial. Tanto a Equatorial quanto a antiga, não sei se tem algum funcionário, quando a gente observa lá os estatutos, vamos nos deparar com a palavra companhia. Quais são os requisitos para a criação e para a constituição de uma companhia? Olha lá, artigo 80. Eu vou pedir para o Silvano. Silvano, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Silvano, tem como você ler para mim o artigo 80, por favor? Silvano? Tira o microfone do mundo, Silvano. Eu vou tirar, calma. Leia aí pra gente o artigo 80, por favor. Ok, vamos lá. A atribuição da companhia depende do cumprimento das... Tá bem pequeno, não estou chegando muito bem, não. Especialmente. Isso, eu consigo aumentar.
Agora sim, agora eu vou conseguir. A inscrição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Primeiro, subscrição, pelo menos por 2 pessoas, de todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto. Segundo, realização com entrada de 10% mínimo de subscrição das ações subscritas em dinheiro. Terceiro, depósito no Banco do Brasil S.A. ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, da parte do capital realizado em dinheiro. Parágrafo único. O disposto do número 2 não se aplica às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social. Então, vocês podem observar aí, são regras bem técnicas e extremamente contábeis, certo? Mas que é importante a gente se ater a essas pequenas nuances que podem nos levar a uma dúvida, principalmente quem for enfrentar algum concurso público. Por exemplo, nós precisamos pelo menos duas pessoas e que todas as ações que se divide o capital social. Tem um microfone também, quando está um microfone ligado, fica uma pequena microfonia. Se puder, dar uma desativada também no microfone. Acho que é o Silvano. E, olha aí no inciso 2 também, que tem que haver, no mínimo, 10% das ações subscritas em dinheiro. Esse é um outro requisito essencial e objetivo para a constituição de uma sociedade anônima ou companhia, certo? É difícil até fazer uma explicação em relação a esses requisitos objetivos que ilustre e que ajude vocês a criar imagens sobre esses requisitos. Então, aqui realmente é muito decoreba. Eu vou pedir a vocês que as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar no chat, eu vou tentar responder aqui. Ou respondo quando publicar lá no Google, vai uma escrita, certo? Podem anotar as dúvidas de vocês que a gente vai respondendo. Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante, talvez um dos conceitos mais importantes sobre sociedade anônima ou companhia, certo? Que é o conceito de sociedade anônima ou companhia de capital aberto ou capital fechado. Mas antes de falar especificamente sobre esses conceitos, Quinho, desliga o microfone, Quinho Monte. Vamos lá. Em primeira, formas de adesão. Quem pode aderir? Quem é que pode fazer parte de uma sociedade anônima? Pessoas físicas ou jurídicas e sempre a subscrição de ações, ou seja, pela aquisição dessas ações, pela compra de ações. E a criação, ela obedece exatamente esse fluxo que eu coloquei para vocês nessa sequência, certo? Acontece a assembleia inaugural, depois acontece a adesão ao empreendimento dos possíveis sócios, depois, a apresentação da proposta do estatuto, é feito o estatuto que acaba sendo fechado e deliberado nesta primeira assembleia, e dessa primeira assembleia é feita uma ata da assembleia inaugural. Feita a ata, acontece o registro perante a junta comercial, e olha aí um prazo importante de ser observado. Esta ata e a formação dessa pessoa jurídica tem que ser, além de registrada, publicada no prazo de até 30 dias em órgão oficial da localidade, ok? Esse prazo aí ele é muito importante. E voltando ao conceito de sociedade de capital aberto e capital fechado, eu já vou lhes dizer uma coisa. Aquela imagem que eu pedi para vocês terem em mente para ilustrar o conteúdo é um exemplo de negociações de sociedades anônimas de capital aberto. E qual é a diferença de capital aberto para capital fechado? Olha aí. A sociedade anônima de capital fechada não aceitam que suas ações estejam disponíveis para comercialização no mercado, como, por exemplo, o de Bolsa de Valores. Então, quando a gente vê aquela cena, a gente já sabe que ali não tinha sociedade anônima de capital fechado. Nesse caso, os recursos econômicos são limitados apenas entre os acionistas, ou seja, os sócios da empresa. Eles não estão a fim de se misturar, certo? As sociedades anônimas de capital fechado não estão a fim de nós. Não querem que a gente comercialize nem invista nessas ações. Quem é que está querendo que a gente participe, compre e tente investir nessas empresas? São as sociedades anônimas de capital aberto. Olha aí. São as sociedades que dispõem as suas ações para negociações do mercado, disponibilizando assim os seus recursos junto ao público interessado em fazer parte. Então, quando falamos em investir no mercado de ações, vocês têm que ter em mente que nós estamos falando no investimento em sociedades anônimas de capital aberto, ok? Olha aí.
E como é a constituição do nome de uma companhia? O nome empresarial, a ser adotado pela sociedade anônima, deverá respeitar a forma de denominação da expressão sociedade anônima ou do termo companhia. Essa expressão, sociedade anônima, ela tanto pode ser ou companhia por extenso ou abreviada. Por exemplo, o Bradesco. O Bradesco, no seu estatuto... Estão me ouvindo? Então, né? No seu estatuto está com o Bradesco S.A. Olha aí. Certo? Então, a formação do nome necessariamente terá de atender este requisito. E aí, e já falando, antecipando o que eu estava dizendo no início, voltando até um pouquinho para a parte metodológica, algumas pessoas já enviaram para mim seus artigos. Esses artigos, eles já vão ser considerados para AV2, valendo de 0 a 4. E quem não enviou, vai, na próxima aula, me enviar resposta a algumas perguntas que eu estou apresentando aqui ao longo da aula, certo? A primeira delas aí, olha, quais são os órgãos de administração das companhias, sociedades anônimas? São a Assembleia, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. Porém, cada desses tem a sua competência específica. Isso vocês vão encontrar na página 156 e 157. Isso é muito importante. Tão importante que, ainda que vocês já tenham feito o artigo, eu vou colocar esses quesitos lá no Google Class também, e vocês respondam a competência de cada um desses órgãos de administração que compõem as sociedades anônimas, certo? Eu quero saber o que faz a Assembleia, o que faz o Conselho de Administração, a Diretoria. Vocês encontraram isso nas páginas 156 e 157. Professora, esse será o trabalho que a senhora vai passar? Isso. O trabalho, na verdade, é essa pergunta e outras. São 4 ou 5 perguntas. É um pequeno questionário. Quem não fez o artigo fará a resposta dos 2 questionários que eu vou... Esse slide a senhora vai disponibilizar, né? Isso. Imediatamente ao fim dessa aula já estará disponível o slide. Pode falar. Professora, a senhora passou esse artigo quando? Eu passei quando a gente fez início das aulas. Foi numa aula vivo, que não ficou gravado, mas várias pessoas me mandaram e foi colocado também nos grupos de vocês. Mas, para não haver prejuízo, obviamente, não haver, porque na verdade foi uma alternativa. Quem quis fazer o artigo, ótimo, mas basta responder a esses questionários que eu estou apresentando. Eu vou organizar essas perguntas que eu estou fazendo ao longo da aula num pequeno questionário e basta vocês responderem e me submeterem para poder quantificar aí as notas de trabalho, tá certo? De 0 a 4. São 2. Um valendo 2 e outro valendo 2. Vamos lá. E aí? E essas ações, essas benditas ações, que são justamente, talvez, a mais importante das sociedades anônimas. Pensou sociedade anônima, pensou em ações. Essas ações, para que elas sejam integralizadas, elas podem ser integralizadas tanto em dinheiro ou em bens suscetíveis de avaliação, certo? Ou em patrimônio. Eu posso também adquirir ações e, como pagamento, fazer a indicação de bens. E na formação, como eu disse, realmente deve ter no mínimo 2 sócios e o ingresso tem no mínimo 10% do capital em dinheiro. Isso é um requisito objetivo necessário. E aí, tem uma outra pergunta que fará parte do nosso questionário, que vocês vão encontrar na página 153, que é a diferença entre uma subscrição pública e uma subscrição particular, certo? Vocês vão encontrar na página 153 a distinção entre subscrição pública e subscrição particular, certo? Inclusive no primeiro parágrafo da página 153, e que tem muito potencial para estar nas avaliações. Por isso que é importante que vocês, ainda que vocês tenham feito o artigo, é importante que vocês respondam esse questionário, que na próxima aula eu já inicio respondendo. E aí, quais são os tipos de ações que existem? Para além dessa denominação de subscrição pública e subscrição particular, nós temos também denominações de ações no que tange aos direitos dessa participação. Quais são os direitos de participação que eu vou ter dentro da sociedade anônima da qual eu tenho e sou proprietária de ações? Para isso, a resposta você vai encontrar a partir do momento em que você souber a denominação das ações que você está adquirindo. A ação ordinária, por exemplo, lhe possibilita direito a voto, direito a voz e decisão nas deliberações daquela sociedade. Já a ação preferencial, você não tem direito a voto. É um tipo de ação que se caracteriza simplesmente como um investimento. E, geralmente, as ações adquiridas no mercado aberto, em regra, são ações preferenciais que são apenas investimento. E aí tem as ações de fruição, que são aquelas que não têm propriamente um valor econômico, mas um direito, algum tipo de participação que não necessariamente é caracterizada por um valor
um valor monetário imediato. E existem as ações nominativas ou escriturais, de acordo com a Lei 8.020, que é outra questão do nosso questionário, que vocês vão responder a partir da leitura do artigo 8.020, certo? E aí, com relação ao valor das ações, e vejam que é uma outra classificação relacionada a essas ações, como eu disse, é a principal característica das sociedades anônimas. Quando nós falamos no valor das ações, nós encontramos essas três possibilidades aí. O valor de emissão, ou seja, o valor de quando ela foi criada, ao valor de mercado, que é aquele valor que justamente oscila dependendo da valorização dessa companhia no mercado, por isso que é o valor de negociação ou valor de bolsa, certo? A bolsa caiu, o valor da ação caiu, subiu. Essa oscilação na verdade, a valoração das ações de mercado. É o valor que está lá sendo discutido e considerado lá na Bolsa de Valores. Todos os dias, quando a gente assiste o telejornal, uma das primeiras informações é com relação às ações, né? Como é que estão o valor das ações? Como é que está determinada companhia, determinada sociedade no mercado? As ações subiram, caíram? Essa valoração é justamente a valorização de mercado. E a patrimonial é aquela apurada em balanço. Se eu quero me desfazer das ações, se eu quero utilizá-las como uma espécie de pagamento, uma circulação um pouco menos célere do que uma circulação de mercado, nós estamos falando do valor das ações. Esse conteúdo vocês vão encontrar na página 154. E aí eu já entro em duas outras perguntas nos questionários, são as duas últimas, que é: o que é um sócio remisso? O que é um sócio remisso? Não quero antecipar o conteúdo, porque eu quero que vocês vejam na página 154, mas imagine uma pessoa que diz: não, eu quero comprar, mas não pago. Este ato de se propor a adquirir e não adquirir caracteriza aí essa remissão. E de quem é o direito de preferência para a subscrição de novas ações? Olha, a empresa cresceu, está ampliando aí está ampliando no mercado, está disponibilizando mais ações. Quem é que tem prioridade de comprar? Será que é o público externo ou é o público interno? As pessoas que já faziam parte daquela sociedade. Certo? Olha aí como é que dá a dissolução de uma companhia. 19 participantes, todo mundo acordado. Dê um oi aí, porque eu tô vendo gente abrindo a boca. Oi. Oi. Tem gente que não abre nem a câmera para eu não ver abrindo a boca. Vocês acham que eu não sei da técnica de vocês? Eu sei de todos, porque eu também faço. Então vamos lá. Dissolução. Como é que é a dissolução de uma sociedade anônima? Olha aí. Vocês vão encontrar isso. Primeiro que essa dissolução ela pode se dar de várias formas. E essas formas, inclusive, vocês vão encontrar bem detalhado nas páginas 158 e 159 do manual. Quem tiver com o livro, certo? Vai encontrar aí no finalzinho da página 158. Essa dissolução ela pode acontecer, por exemplo, pelo fim do prazo de constituição. Eu posso determinar um prazo de início e de fim da constituição de uma sociedade. Posso prever no estatuto a possibilidade de prorrogação? Posso. Mas eu posso simplesmente determinar o termo final e respeitar. Isso é uma possibilidade de dissolução. Também nos casos previstos no próprio estatuto. O estatuto pode prever algumas possibilidades de dissolução. Por exemplo, diante do falecimento de um dos sócios. A gente vai falar falecimento um pouquinho. Mas pode ser uma cláusula prevista no estatuto? Pode sim. Por deliberação, pela falta de pluralidade dos sócios, pela cassação de sua autorização de funcionamento ou mesmo por decisão judicial. Vamos aí dar um exemplo. Eletrobras, que é um exemplo de companhia, foi privatizada, certo? Nessa privatização, certamente, e eu não posso dizer com precisão qual foi o instrumento, qual foi a razão exata dessa finalização dessa companhia, mas certamente no próprio estatuto deve ter algum tipo de previsão no caso de venda ou de privatização, perda da concessão, que foi o que aconteceu. Eu, por exemplo, só para ilustrar para vocês um caso, para vocês verem como tudo se conecta, eu entrei com várias ações de concurso público, de pessoas que fizeram um concurso da Eletrobras. Certo? Alguém aí deve ter feito concurso da Eletrobras. Maior expectativa, estudou para a prova, que foi o que aconteceu com os meus clientes. Teve cliente que passou em primeiro e segundo lugar. E aí passou toda a vigência do concurso e eles não foram chamados, certo? A gente entrou com a ação. Quando entrou com a ação, começou aquele bafafá de que haveria a privatização da Eletrobras. Ou seja, o direito subjetivo, a ameaça esvaiu. A ação perdeu o objeto. Afinal de contas, sequer a concessão se existia mais, certo?
E foi juntado na época, pela parte adversa, a dissolução, o instrumento que demonstrava que aquela companhia não existia mais. Não me lembro exatamente qual foi a razão que ficou expressa, mas foi juntado, certo? Oi. Uma situação como essa, das pessoas que fizeram concursos, passaram, e de repente não dá certo devido a essa venda que houve da companhia. Nesse caso aí, as pessoas que ingressaram com a ação têm direito à indenização ou não? Então, os desembargadores entenderam que não. Vai trabalhar. Que não era o caso de indenização. Certo? Eu sim. Tanto que eu ainda tenho ações que estão rolando com esse objeto. E buscar uma reparação morais. É porque uma situação como essa tem, assim, isso é edital, né? Tem lá um edital que assim, os candidatos que fizeram as provas passaram, seguiram a risca o que estava lá no edital. De repente, essa situação ia ser vendida. E agora, como é que fica a situação? Assim, Procurar emprego, poxa, vamos procurar outra coisa que fazer. Devia acabar a história do concurso, que aí vai começar a trabalhar, deixa de ser preguiçoso, mas só quer depois ser concurseiro. Pleno. O Pleno aqui estuda concurso que eu sei, viu? Tá falando outra tem que estudar pra saber profissão, não é pra ficar feito embaixo da roupa, não. Olha, tem que ter o público, tem que ter o público do grupo, tem que olhar se repara mudando atrás. Esses que só ficam esperando o salário vir, ficam aí fazendo o teste. Fez o concurso, estudou, gostou, adentro agora de casa, meu irmão. Então vem embora trabalhar como todo mundo faz normalmente. Rede técnica revoltado. Ó. Mas o mal por achar que é obrigado a manter o Estado funcionando para poder assumir uma lei que caiu. Fez um concurso. Professora, dê continuidade à aula, eu acho que é melhor. Que direito. Eita. Preguiçoso, mas enfim, direito. Vocês, só para fazer um paralelo com o conteúdo, pensem que a tendência é cada vez maior no sentido das privatizações acontecerem. Então, mesmo esse universo dos concursos, que sim, é muito interessante, mas tem que também escolher qual concurso fazer, né? Enfim, vamos lá. Ocorrendo a dissolução por qualquer das atividades com sua sociedade, sua personalidade jurídica, até o final do processo, até a sua definitiva extinção. Então, enquanto ela não é definitivamente extinta, ela continua com a sua personalidade jurídica ativa. E, diante da ocorrência da dissolução, entra a sociedade em liquidação do patrimônio, certo? Ou seja, credores têm que ficar atentos a este momento para que consigam receber os seus créditos por venda devidos. Durante todo o período de liquidação, a sociedade continua a existir apenas com suas atividades normais suspensas, já que todos os atos praticados pelo liquidante tinham por fim extinguir-se, afinal, a pessoa jurídica. E, por fim, aprovadas as contas do liquidante, dando à Assembleia por encerrada a liquidação, a ata dessa Assembleia deverá ser arquivada pelo liquidante no registro do comércio e só então será extinta a sociedade. Triste, né? Mas é assim. E se acontecer o falecimento de um dos sócios? Olha aí. Falecendo o titular de uma ação, não poderá ser impedido o ingresso de seus sucessores no quadro associativo. Olha a pergunta. Pergunta que pode cair. Olha aí. Se um sócio falece, poderá ser impedido o ingresso de seus sucessores no quadro associativo por deliberação da Assembleia Geral. Verdadeiro ou falso? Alô? Alguém? Vou perguntar de novo. Atenção. Vamos lá. Falecendo um titular de uma ação de uma sociedade anônima, poderá a Assembleia Geral decidir pelo não ingresso dos sucessores do falecido. Verdadeiro ou falso? Falso, exatamente. Não pode haver um impedimento no ingresso dos sucessores do falecido que era titular de ações daquela sociedade anônima, certo? Olha, inclusive, por se tratar de sociedade institucional, nem será lícito aos sucessores do acionista morto pleitear a apuração dos seus haveres, ou seja, tem que receber essas ações e, se for o caso, inclusive, colocá-las no mercado à disposição para a venda, mas não pode requerer a apuração desses haveres, automaticamente transformá-la em patrimônio, certo? E o herdeiro ou legatário de uma ação transforma-se, queira ou não, em lista da sociedade anônima, certo? E aí, resumindo isso que foi dito, quais são as principais características dessas sociedades anônimas que fazem da nossa vida, mas que parecem tão distantes dada a sua complexidade? Olha aí, as principais características que as distinguem das demais sociedades. Divisão do capital social em partes, em regra de igual valor nominal, denominadas ações. Olha aí, ações. Pensou sociedade anônima, tem que vir automaticamente na cabeça de vocês aquela imagem do mercado de ações,
certo? E a palavra piscando na cabeça de vocês, ações, sociedades anônimas, ações. Pensou em ações, vocês vão lembrar de tudo isso que eu contei, de toda essa história que eu contei aqui hoje. E a outra característica, olha aí, a responsabilidade dos sócios, limitada apenas ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, não respondendo assim os mesmos perante terceiros pelas obrigações assumidas pela sociedade. Comprei ações, posso responder pelos débitos da companhia? Não posso. O que eu posso perder foi um investimento que eu fiz, certo? Outra coisa, só quem pode perder são os acionistas. No mercado de ações, se eu comprei ações, eu só posso perder as ações que eu comprei, os meus investimentos. Outra característica, livre acessibilidade das ações por parte dos sócios, não afetando a estrutura da sociedade, entrada ou retirada de qualquer sócio, certo? Outra característica, possibilidade da subscrição do capital social mediante apelo ao público, ou seja, a possibilidade da sociedade anônima ser capital aberto e colocar suas ações no mercado, lembra daquela imagem, e o uso de uma denominação ou nome de fantasia para o nome comercial acrescidas às palavras sociedade anônima. É só vocês lembrarem daquela característica da formação do nome das sociedades anônimas, certo? Isso não tem nada a ver, eu disse, com o nome fantasia. Eu estou falando do nome que vai constar no estatuto, e não necessariamente é igual ao fantasia, certo? E aí, fechando sociedades anônimas, a gente vai começar a falar agora de outro assunto tão importante quanto, mas muito mais simples. A gente agora matou um pequeno dragão. Tranquilo para vocês? Foi de boa. De boa? Pronto, perfeito. Só vou precisar, para poder tudo ficar ainda mais claro e ainda mais fixado na vida de vocês, a leitura. Tem a leitura, só com o que eu disse aqui, eu tenho que dizer para vocês que não é suficiente para vocês, por exemplo, fazerem uma prova de concurso, certo? Vocês vão conseguir ter o assunto e instruir o cliente de vocês. Mas para fazer uma prova de concurso, por exemplo, ou prova da OAB, inevitavelmente é importante a leitura do material que eu disponibilizei para vocês, que tem. Esse material é interessante porque ele é bem direcionado para concurso público, para prova da OAB. Tem algumas questões no final que eu recomendo. É maior e mais próximo. O microfone, attention. Olha aí. Esse é quanto tudo que a senhora olhou? Gente, tem alguém com o microfone ligado. Tem como. Eu acho que eu silenciei, mas todo mundo pode solicitar a ativação do som. Vamos lá. Tá ótimo assim, professora. Pronto. Então vamos lá. Só consegui, tô aprendendo a mexer aqui, já tô me achando super sabida. Então vamos lá. Sociedades coligadas ou grupos econômicos. Esse material também já está com vocês lá e vocês vão encontrar esse assunto a partir da página 159, certo? Página 159. Sociedades coligadas ou grupos econômicos. Porque é muito importante esse assunto. Vamos lá, caso prático, para vocês ficarem felizes em aprender isso. Entrei com uma ação contra um salão de beleza, certo? Fui lá, eu inclusive estou precisando bastante, por favor não observem, olha as unhas do cabelo, mas entrei com uma ação do salão de beleza, depois da quarentena todinha, primeiro dia acabou a quarentena no salão, pois o cabeleireiro pegou no meu cabelo, detonou meu cabelo mais ainda, fiquei careca. Estou entrando com uma ação contra esse salão. Só que aí, esse salão, depois de toda uma instrução processual, de toda uma ação de conhecimento, e após ser condenado, alega que, infelizmente, não tem já e que não vai pagar a condenação. Eu inicio um cumprimento no próprio curso da ação para essa execução da sentença. Só que aí, quando a execução chega naquele momento de bloqueio de bens, certo? De penhora, enfim, todos aqueles procedimentos executórios, não tem nada conta, R$0 daquele salão de beleza me deu careca. O que é que vai acontecer? Eu vou ter que indicar outras alternativas para que essa execução ocorra e finalmente eu receba o valor proveniente ali da condenação. Só que aí eu descubro que o mesmo dono ou dona desse salão tem outro salão que fica lá em Maragogi, certo? É o mesmo proprietário, inclusive o salão lá é uma filial. Inclusive existem ali cotas dos mesmos sócios, enfim. Eu tento apresentar nos autos e mostro nos autos, até pela comparação dos contratos sociais, que nós estamos diante de um grupo econômico e que a sentença da qual o salão daqui foi condenado deve alcançar o salão lá de Maragogi, porque é um grupo econômico. Ou seja,
A partir do momento em que eu identifico que estou diante de um grupo econômico e de que são empresas que estão ligadas, coligadas, como nós estamos vendo aí, isso vai trazer inúmeras repercussões, inclusive em relação à responsabilidade desses sócios. Não apenas dos sócios daqui, mas também até, porventura, outro sócio de lá que está só naquela filial, certo? Então, vendo como é importante entender e conseguir identificar a existência de um grupo econômico, certo? E existem alguns tipos de grupos econômicos e cada um desses grupos tem características diversas em relação à dimensão das responsabilidades. Mas antes de falar das diferenças, vamos falar do conceito geral, o que une os grupos econômicos ou sociedades coligadas. Vocês vão encontrar, como eu disse, a partir da página 159, certo? E no nosso Código Civil, o artigo que vai trazer essa previsão e o reconhecimento da existência deste tipo de coligação, vamos dizer assim, é o artigo 1097. Eu vou pedir para o Ventura Brasil ler. Estou aqui. 1097, por favor. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. Pode ler, continue lendo esse quadrado vermelho, por favor. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. Aí tem que ler os artigos seguintes, né? Pronto. Não, isso aqui é só para vocês também já anotarem aí e já antecipo que a leitura desses artigos é importantíssima para vocês compreenderem o que são as sociedades coligadas e, além dessa ideia central que eu acabei de falar para vocês, que acabou de ser lida, as diferenças e as repercussões em relação à dimensão das responsabilidades de cada um. Estava com saudade de ouvir essa leitura radialista, viu? Que isso. Muito bem, muito bem. Não sei o que, é que você está fazendo. Ou já entrou, eu não sei. Eu já entrei, já saí. Muito bem, faz um podcast, que é o que está na moda agora, né? Então vamos Seu lá. Pedro vai me ajudar aí. Muito bem. E aí, quando nós falamos dos tipos de sociedades coligadas ou de grupos econômicos, nós vamos encontrar essa tipologia aí. Olha aí quais são os tipos. Sociedades coligadas. São as sociedade controlada, a sociedade filiada e a sociedade de simples participação, certo? Posso dizer a vocês que é quase como se fosse uma gradação. A sociedade controlada é a que existe maior vínculo e a sociedade de participação é que tem maior vínculo, certo? Quando a gente pensa nas coligações. Sociedade controlada é aquela em que aquela coligação é ainda mais firme, em que a responsabilidade das sociedades que estão coligadas é praticamente a mesma diante do fato, certo? Uma responde pelos débitos da outra, pelas responsabilidades da outra. Ao passo em que a sociedade de simples participação, que é a última aí nessa gradação, é a que tem a menor responsabilidade e a menor vinculação. A gente vai explicar melhor cada um desses 3 tipos. Olha aí. Quando nós falamos da sociedade controlada, e vocês vão encontrar na página 160, quem tiver com o livro, aí, página 160, e vão encontrar no artigo 1098 do Código Civil, que eu vou até mostrar para vocês aqui. Aqui. Olha os artigos aí. Artigo 1098. Cadê o radialista? 1098, por favor. Vamos lá. Artigo 1098 do Código Civil. Está na tela. A sociedade de cujo capital, outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral, eu poder alegar a maioria dos administradores. A sociedade cujo controle, referido ao inciso antecedente, esteja de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedade ou sociedades por esta já controladas. Pronto, vamos entender aqui nesse artigo. Vou voltar aqui. Sociedade controlada. Olha aí os incisos do artigo 1098 que acabaram de ser lidos. Esses incisos, além de explicarem o que é uma sociedade controlada, traz uma nova classificação. Existem 2 tipos de sociedades controladas. A gente já pode entender, quando a gente estuda o que é uma sociedade controlada, que é uma sociedade que controla a outra, certo? De forma bem rasteira, é isso. Eu tenho, por exemplo, o salão daqui de Maceió e o salão lá de Maragogi. O salão de Maceió eu controlo de Maragogi. Só que esse controle ele pode se dar de 2 formas. Essas 2 formas estão previstas no inciso 1 e no inciso 2 do 1098. E qual é a diferença entre esses 2? A sociedade pode ter controle direto. Qual é
Como se caracteriza esse controle direto? Olha ali, a maior parte do capital social da controlada pertence à controladora. Ou seja, tem a minha sociedade aqui de Maceió, certo? E tem a sociedade de Maragogi. 90% lá, a maior parte do capital social pertence a essa sociedade de Maceió. Ou seja, sou eu que mando, sou eu que decido. Ainda que parte do capital não seja totalmente de propriedade da primeira empresa. Então, isso é um controle direto. Já o controle indireto, que é o que está no inciso 2, é que a maior parte do capital social da controlada pertence a uma empresa controlada pela controladora. Pareceu um trava-língua, não foi? Nós estamos aí falando já de uma terceira figura, de uma terceira empresa, que vai ter o controle sobre uma empresa que vai ter o controle sobre outra. O indireto é justamente porque não é uma conexão direta. Não é uma controladora sobre a controlada. É uma controladora que controla a outra que controla a outra. Olha que confuso. Mas é isso. É aquele artigo que lá onde fala a ROS, né? Uma empresa que é criada para controlar e administrar todas as outras empresas do grupo. É isso? Isso, exatamente. Isso mesmo. E aí, nesse contexto, a pergunta, e eu já digo a vocês, isso é fundamental. É muito importante, eu preciso que vocês compreendam, nesse contexto desses controles de sociedade controlada, o que é uma responsabilidade em LG, página 191, até ficou um pouco atrás. Aqui. Responsabilidade na 191. O que é a responsabilidade em eligindo? Finalmente, de que forma essa responsabilidade pode estar atrelada à questão das sociedades controladas? Vocês vão encontrar isso na página 161. E está é a última pergunta do nosso questionário, certo? Isso é muito importante que vocês compreendam em relação a essa responsabilidade, para que ela vai ser analisada em todas as outras formas de grupos econômicos, certo? E é uma responsabilidade, inclusive, pode ser sustentada também nas execuções, a exemplo da execução que eu mencionei há pouco, do salão de beleza. Gente, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. A gente vai completar 1 hora agora de aula, certo? Vamos completar 1 hora de aula. Como eu disse a vocês, o nosso conteúdo está muito tranquilo. E eu também não quero que o vídeo fique muito longo, certo? Eu tô vendo até o pessoal, cara, super amada. Chega a dar gosto de ver. Ninguém tá cansado, né? Clênio? Eu tô tranquilo. Tá tranquilo? Pronto, eu vou seguir aqui. Essa matéria, ela é muito interessante para quem gosta da área empresarial. Então, por mim, vai longo, entendeu? A minha é uma matéria que eu gosto. Direito empresarial. Eu não gosto de direito administrativo. Entendi. Eu gosto dessa área. Não Muito gosto dessa historinha aí, mas na área empresarial. Que falsidade. Agora, quando a professora de administração. Eu não gosto de direito administrativo. Pode olhar pelas notas lá que material empresarial. Deixa eu dar uma coisa a vocês. Quando vocês forem responder o conceito da responsabilidade em elegendo, eu estou me referindo justamente à responsabilidade do salão de Maragogi, certo? Ainda que o salão de lá não tenha cometido o ato que gerou este débito, este crédito para mim, ele também vai responder. Ele também será responsável pelo cumprimento daquela execução, tendo em vista se tratar de uma sociedade controlada, certo? No livro, como eu disse, vocês vão encontrar esse conceito de uma forma bem ainda mais clara no artigo, na página 161, certo? Se conecta justamente com relação a essa responsabilidade pelos atos praticados pela controladora ou pela controlada, ok? Isso é justamente a responsabilidade em elegendo. Nós acabamos de... E vai acontecer também nas outras formas de econômicos e sociedades coligadas. E aí existem essas outras 2 formas de grupos econômicos ou sociedades coligadas que nós vamos encontrar no artigo 1099 e no artigo 1100. Olha aí novamente a responsabilidade em elegendo, novamente sendo analisada. Vocês já perceberam que é muito importante entender o que é essa responsabilidade, né? Então tratem de compreender com profundidade. Basta fazer a leitura depois individual. E lembrar do salão de beleza do Maragogi. Mas vamos lá, o que é uma sociedade filiada? Diz-se coligada ou filiada à sociedade cujo capital ou a sociedade participa com 10% ou mais. O critério determinante para a caracterização da sociedade coligada filiada é esse aí, 10%. Se tiver, no mínimo, 10% do capital ou mais, nós estamos falando de uma sociedade filiada,
certo? E se for menos de 10%, é uma simples participação, certo? Olha aí, conceito de simples participação. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito de voto. Então, vamos lá. Salão de Beleza de Maragogi, de novo, voltar para aquele exemplo. O Salão de Maceió tem uma participação de 95% do Salão de Maragogi. Aí eu pergunto a vocês, estamos diante de um grupo econômico que se trata de uma sociedade controlada, filiada ou por simples participação? 95%. Controlada, filiada ou simples participação? No E caso, aí? é simples participação, né, professor? Não, 95%. Filiada, professor. Ah, no caso, É a controlada, exatamente aí. A controlada, como o próprio nome já diz, é aquela em que há um controle praticamente absoluto em relação a outra sociedade coligada, certo? 95%. Aí eu pergunto, atenção, se a controlada é esse domínio geral, não está tudo dominado, pesadão, se eu tiver, na verdade, se a sociedade daqui de Maceió tiver 11% apenas das cotas sociais, exatamente, filiada, e se tiver só 5%? Simples participação. Exatamente. Então, a gente vai saber a dimensão e o alcance, a responsabilidade da sociedade coligada, analisando a quantidade de cotas sociais que essa empresa tem em relação à outra, certo? Porque essa outra vai responder justamente de forma proporcional à participação dessa empresa principal, que, por exemplo, o Salão de Maceió. A empresa principal, quando vocês lembrarem do exemplo, lembrem do Salão de Maceió, em que eu tenho uma ação, uma sentença para executar porque eles detonaram meu cabelo, certo? Lembrem desse exemplo para vocês entenderem a diferenciação entre sociedades coligadas, controladas, filiadas ou com simples participação. E aí, para finalizar, olha aí, coisa boa, finalizar esse assunto, na próxima aula a gente vai partir para o outro, já para a reta final, eu tenho aí os artigos do Código Civil e para a gente entenda quais são as limitações ao processo de coligação, que estão previstos aí no artigo 1101, e que vocês vão encontrar na página 162 do livro, certo? E aí eu vou pedir pro... Cadê? Evelyn, tá aí? Eveline, quem foi que falou agora há pouco? Eu quero ouvir uma mulher para finalizar aí todo mundo dormir. Eveline aí na área. Cadê Eveline? Tá aí? Eveline, lê para mim, por favor, o artigo 1101. Salvo disposição especial da lei, a sociedade não pode participar de outra que seja sua sócia, por montante superior, segundo o balanço ao das próprias reservas, excluída a reserva legal. Parágrafo único também. Acho que não. Tá conseguindo ler? A sociedade não poderá exercer o direito de voto correspondente às ações ou cotas em excesso, as quais devem ser alienadas nos 180 dias seguintes à aprovação. Você está lendo no Vademecum, tá? Acho que você está lendo outro artigo já. Cadê? Não, estou lendo pelo slide, artigo 1101, parágrafo único. Aprovado o balanço. Ah, certo, ok. Então, qual é a limitação? Qual é a limitação ao processo de coligação? Não faz sentido eu ter uma participação que seja superior ao balanço da minha própria, dessa empresa principal, certo? Como diz o próprio artigo, essa sociedade ela não pode participar de outra que seja sua sócia por montante superior, ou seja, não faz sentido que essa participação seja superior às próprias as cotas sociais dessa empresa principal. Mas, para deixar um gostinho de quero mais e uma necessidade de aprofundamento, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai continuar daqui, vamos falar de uma forma ainda mais aprofundada sobre as limitações do processo de coligação e responder os quesitos, tá certo? E é isso. Conseguimos trabalhar o que a gente tinha se programado para tal, acredito que a gente conseguiu gravar. Lembrando que na próxima
segunda-feira, isso. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter 2 momentos ao vivo, um pela manhã e um pela noite, certo? O da noite vai ser exatamente nesse mesmo horário, e o da manhã é que eu quero saber de vocês se é mais interessante que seja de... Alguém aqui, vocês têm comigo a aula de 8h30, então a gente vai deixar marcado para 8h30, tá certo? Tudo comigo de manhã, disciplina. Ok, gente? Logo uma segunda de manhã. Segunda de manhã. Tá ótimo. Tem Tá que ótimo trabalhar. moral, professor. É o que você disse? Tem que trabalhar. A segunda de manhã, Tá sem moral aí, ele. Preguiça, Kleine. Pois Oxe, é. Tá vendo? domingo à noite eu tomo tarde mais, mano. não quero saber se vai dormir tarde, não. O que a professora dizer é Eu ordem. sou padrão de vida, sou empregado. Eu não quero saber, não. Certo, Então- professora? Segunda-feira de manhã a gente vou estar online. Pronto. Se eu não Então, passar em nenhum concurso de alguma empresa que já faliu, Passar concurso público, seu Cleiton. Deus me livre. Já tô nessa idade, eu vou mais andar com cabeça nas minhas costas. Eita, cabeça. tudo bem. Tô velho. Então, já. então, gente, por hoje foi isso, certo? Por favor, leiam o material. Eu vou tentar disponibilizar esse vídeo de hoje lá na plataforma, mas também vai estar a apresentação de slides. E dúvidas, por favor, coloquem lá no público, porque, como eu sempre digo, a dúvida de um pode responder a dúvida de outro. Ok? E animação, a vida é bela, estamos vivos e vivas, estamos bem. Amanhã acompanhem a live, certo? E vamos, quem sabe, comecem a investir em ações e vão lembrar de mim. Quando todo mundo for bem rico, todo mundo vai lembrar de mim e vai me dar um presente. Combinado? É bom investir na Petrobras. Pronto, já temos um investidor no grupo para nos dar consultoria. É. Na Petrobras, no Correio. O Hospital do Coração tá fechado, viu? Por motivo de pago. Ok, gente. Então, ó, um beijo para vocês. E para quem paga empresarial 3 comigo até sexta-feira. Certo? Até sexta, tchau.